Serviços públicos UTI Universi e UTI Singuli. Conceitos e diferenças fundamentais. A temática dos serviços públicos envolve uma diversidade de conceitos que buscam explicar e classificar as atividades que o Estado realiza para o benefício da sociedade. Uma das classificações mais utilizadas na doutrina é a divisão entre serviços públicos UTI Universi e UTI Singuli, que se referem, respectivamente, aos serviços de fruição geral e aos de fruição individual. Essa distinção é relevante tanto para a definição do papel do Estado na prestação desses serviços quanto para estabelecer as formas de custeio e as possibilidades de cobrança aos usuários. Os serviços públicos UTI Universi, também chamados de serviços gerais, são aqueles que geram benefícios à coletividade de maneira difusa e não individualizada. Isso significa que, ao serem prestados, esses serviços atendem à sociedade como um todo, sem uma destinação específica a cada cidadão. A iluminação pública é um exemplo de serviço UTI Universi, pois beneficia indistintamente todas as pessoas que circulam por um local iluminado, sem que seja possível atribuir o serviço a uma pessoa em particular. Por sua característica difusa, os serviços UTI Universi não geram um custo que possa ser individualmente repassado ao usuário. Isso os diferencia de outros tipos de serviço, já que a cobrança por uso direto é impraticável. Dessa forma, o custeio desses serviços recai sobre a arrecadação de impostos, que representam uma contribuição coletiva para a manutenção de atividades que beneficiam toda a população. Outro exemplo clássico de serviço UTI Universi é a atividade de limpeza urbana, como a varrição de ruas, que, ao ser realizada, promove um benefício geral e não individual. Além de não serem passíveis de cobrança individual, os serviços UTI Universi também não podem ser concedidos à iniciativa privada. A própria natureza desse tipo de serviço exige que ele seja diretamente administrado pelo Estado, que possui a responsabilidade de garantir sua continuidade e universalidade. A atividade jurisdicional, ou seja, a função exercida pelo Poder Judiciário ao solucionar conflitos, é um serviço essencial que se encaixa na categoria UTI Universi, pois visa assegurar a ordem e a justiça de maneira geral. Os serviços públicos UTI Singuli, por outro lado, são aqueles que geram benefícios individualizados aos usuários. Esses serviços permitem que cada cidadão ou usuário os usufrua de forma personalizada, o que possibilita a atribuição de um custo específico para cada pessoa que o utiliza. Um exemplo comum de serviço UTI Singuli é o fornecimento de água encanada, no qual o usuário paga uma tarifa proporcional ao consumo, já que o serviço é prestado de forma particularizada. Esses serviços UTI Singuli têm como característica adicional a possibilidade de serem concedidos à iniciativa privada, sob a supervisão e regulamentação do Estado. Isso significa que empresas podem ser autorizadas a operar determinados serviços em troca de uma remuneração, o que ocorre com frequência em setores como energia elétrica e transporte público. Nesse arranjo, a cobrança pelo uso dos serviços UTI Singuli é feita por meio de taxas ou tarifas que incidem diretamente sobre o consumo individual. Dentre as distinções entre UTI Universi e UTI Singuli, destaca-se o fato de que, no caso dos serviços UTI Singuli, a interrupção ou a ineficiência do serviço pode ser tratada de maneira mais personalizada, com sanções específicas para as falhas, algo que não se aplica aos serviços UTI Universi, dado seu caráter coletivo. Isso ocorre porque o cidadão que contrata um serviço UTI Singuli tem uma relação de consumo que deve garantir sua proteção jurídica e que assegura direitos específicos em caso de irregularidades, como ocorre, por exemplo, na telefonia fixa. A telefonia fixa, inclusive, é um caso particular, pois, apesar de ser considerada um serviço público em sentido estrito, ou seja, UTI Singuli, ela difere da telefonia móvel, que não é considerada serviço público, mas sim uma atividade econômica. Isso significa que, no caso de falência de uma operadora de telefonia fixa, o Estado tem a obrigação de garantir a continuidade do serviço para os usuários, enquanto na telefonia móvel essa responsabilidade não recai sobre o Estado, dada a natureza privada e concorrencial do setor. Na questão dos serviços UTI Singuli, o Estado também estabelece normas e regulamentos que permitem a cobrança por meio de taxas específicas e não de impostos. Essas taxas são cobradas pelo uso individualizado de um serviço público que gera um benefício particular, como é o caso da coleta de lixo residencial. Embora a coleta de lixo beneficie a coletividade,
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou afirmando que ela pode ser cobrada por meio de taxa, já que o serviço possui uma natureza que permite sua individualização. Outro aspecto importante é que a doutrina jurídica frequentemente opta por restringir o conceito de serviço público ao sentido estrito, ou seja, considerando apenas os serviços UTI singuli. A razão para essa escolha é que os serviços UTI Universi têm uma função mais próxima da administração e do controle social, enquanto os serviços UTI singuli representam uma prestação direta e personalizada aos cidadãos. A água encanada e o transporte coletivo são exemplos de serviços UTI singuli, que representam uma relação direta de oferta e consumo entre o Estado e o usuário. Assim, pode-se dizer que os serviços UTI Universi tendem a estar mais relacionados com a infraestrutura e o bem-estar geral, enquanto os serviços UTI singuli se voltam para o atendimento de necessidades específicas e mensuráveis de cada usuário. Essa divisão auxilia a administração pública a planejar e executar os serviços com mais eficiência, determinando as formas de custeio e delegação para que as políticas públicas sejam aplicadas de acordo com as particularidades de cada tipo de serviço. Portanto, entender a distinção entre UTI Universi e UTI singuli é fundamental para a compreensão da organização dos serviços públicos no Brasil, já que permite definir quais serviços podem ou não ser concedidos, quais devem ser custeados por impostos e quais podem ser custeados por taxas. A clareza sobre esses conceitos contribui para uma prestação mais eficiente e justa dos serviços públicos, promovendo o acesso universal e a justiça social no atendimento das necessidades da população. Essa classificação entre os serviços UTI Universi e UTI singuli é, então, uma ferramenta que possibilita ao Estado atuar de maneira equilibrada e com foco nas necessidades e particularidades de cada tipo de serviço, promovendo um atendimento adequado e contínuo à população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!